Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 16, diz assim: respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Vou repetir o versículo. Disse-lhes Jesus: eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. Feche seus olhos um minuto. Pai, te damos graça, te louvamos, te adoramos, te bendizemos e pedimos que a tua palavra venha fluir, que a tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Aleluias. O contexto deste versículo nos fala da primeira multiplicação dos pães. Porque é algo que não aconteceu uma única vez. Embora seja algo extraordinário, era comum Jesus operar milagres. Era comum as coisas fluírem através de Jesus e ele operar maravilhas. E esse texto, ele também está sendo narrado por Marcos no capítulo 6, no versículo 30 até o versículo 44. Lucas, o evangelista, também vai narrar esse texto no capítulo 9, no versículo 10 até o versículo 17. E nós temos também o apóstolo João narrando este episódio no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 15. E eu estarei navegando entre esses textos para nos contextualizar. E o que Deus trouxe ao meu coração para esta noite, dentro deste texto, é para nós sermos um agente de milagres. Deus te chamou para ser um agente de milagres. Se você puder olhar para a pessoa do teu lado, diga para ela assim: seja um agente de milagres. Seja um agente de milagres. E ser um agente de milagres é estar disponível para a vontade de Deus. É não se abater diante das adversidades. É servir em meio às lágrimas, na certeza de que a provisão de Deus, ela virá sobre a sua vida. Já dizia o salmista no Salmo 37, na parte 25: já fui jovem e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. E tudo que nós precisamos fazer é simplesmente estar no centro da vontade de Deus. E a minha oração nesta noite é para que o Espírito Santo de Deus lhe convença, lhe oriente, lhe guie, te direcione para o centro da sua vontade. A minha oração nesta noite é para que todas as barreiras, todos os empecilhos, todos os obstáculos
sejam quebrados, sejam neutralizados, e que os milagres de Deus comecem a acontecer na sua vida, que o sobrenatural de Deus comece a envolver o seu coração, para que você se torne um agente de milagres para esta geração, para esta igreja, para o meio aonde você está inserido. Dentro deste texto, há dois momentos muito interessantes que antecedem o contexto do texto lido e que servem para pano de fundo para nós entendermos a mensagem nessa noite. Pois bem, o primeiro momento que antecede é o fato de João Batista ter sido decapitado por Herodes. Há poucos momentos, há poucos instantes dentro deste contexto, Herodes havia decapitado, cortado a cabeça de João Batista. E isso de fato entristeceu Jesus. E foi uma das causas que fez com que Jesus quisesse se isolar. Se nós lermos Mateus capítulo 14, no versículo 13, está escrito que, ouvindo o que havia ocorrido, Herodes havia decapitado João Batista. Jesus retirou-se de barco em particular. Jesus, de fato, estava triste naquele momento. Havia um luto sendo gerado no coração de Jesus por aquele episódio triste, desagradável. O segundo momento que está acontecendo também dentro desse contexto, que antecede o texto que nós lemos, é que os discípulos, eles estavam voltando de uma missão dada por Jesus. Quando lemos Lucas capítulo 9, no versículo 6, está escrito: então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Observe, eles estavam pregando, realizando curas e ensinando por todas as partes, em uma missão estratégica dada por Jesus. Isso tudo ocorreu antes mesmo de terminar o seu treinamento. Eles estavam sendo treinados por Jesus. Isso ocorreu mesmo antes de Jesus morrer e ressuscitar. Isso ocorreu antes mesmo de Jesus soprar sobre eles e dizer: recebam o Espírito Santo, como está escrito em João capítulo 20, versículo 22. Antes de receberem o Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, antes de terminar o processo, pois Jesus estava no processo, e os deu poder, e os deu autoridade, conforme nós lemos em Lucas capítulo 9, versículo 1, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder, dínamos e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Percebem
que eles estavam ativos, mesmo no treinamento, mesmo no momento em que eles estavam sendo ensinados, Jesus diz para eles: façam o que eu estou ensinando para vocês. E eles fizeram. E eles não temeram, porque era uma palavra dada por Jesus. Jesus estava no processo. E quantas vezes nós queremos passar o processo parados, prostrados. Quantas vezes nós queremos desistir porque alguém disse A ou B? Quantas vezes queremos abrir mão do nosso chamado, da nossa missão, porque está difícil, porque as coisas não estão dando tão certo como esperávamos. Ei, olha para mim aqui. Jesus está no processo. Jesus está com você nesse processo. Então não pare. Faça o que você tem que fazer. Mas eu ainda não sou cantor, mas louve. Mas eu ainda não sou um pregador, mas pregue. Mas eu ainda não sei falar direito, pastor, mas evangelize. Mas eu não tenho nenhum cargo na igreja para orar, mas ore, ministre. Mas está doendo, porque o processo na nossa vida às vezes dói, e só Deus sabe os momentos de lágrimas que você passou no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, no seu secreto. Guarde essa palavra nessa noite. Ele está no processo. O Senhor está com você no processo. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus. Quando os discípulos voltaram dessa missão, eles de fato voltaram muito cansados. Repita comigo: cansados. Eles estavam muito cansados. Quando lemos Marcos, capítulo 6, no verso 30 até o verso 31, a palavra de Deus nos relata assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então Jesus agora, no meio do seu luto, da sua tristeza, ao saber que o seu primo, João Batista, aquele que preparou o caminho, dizendo arrependei-vos, agora estava morto. Jesus chama também os seus discípulos que estão cansados, para irem com ele. E eles saem então do território de Herodes, e eles atravessam o mar da Galileia, conforme João capítulo 6, versículo 1, e eles vão para o deserto, a um lugar isolado,
em Betsaida, pelo mar de Tiberíades, conforme Lucas capítulo 9, versículo 10. Só que eles são surpreendidos ao chegarem neste lugar, que era para eles tirarem um tempo, descansarem, se alimentarem, e talvez Jesus refletir um pouquinho naquele momento sobre o que havia acontecido. Eles são surpreendidos ao chegarem lá por uma grande multidão que já estava lá. O povo descobriu que Jesus estava se retirando com os discípulos. E quando eles chegaram do outro lado, já havia muita gente lá sedenta. Já havia muita gente angustiada e aflita. Já havia muitos enfermos. Já havia naquele lugar, em Betsaida, muitos endemoniados. Aleluias. E nem a tristeza do luto de Jesus, e nem o cansaço do serviço, impediu Jesus de ser naquele momento, na vida daquelas pessoas, um agente de milagres. Quando lemos Mateus capítulo 14, no versículo 14, a Bíblia diz que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. E em Marcos capítulo 6, versículo 34, lá na parte C, que é a última parte, vai dizer que eles eram como ovelhas sem pastor, e Jesus começou a ensinar-lhe muitas coisas. Havia um luto, havia um cansaço, mas antes de todo luto, de todo cansaço, havia uma missão, havia um compromisso de não negar, de não renunciar, jamais, em nenhum momento, a oportunidade de falar do amor de Deus. Por isso Jesus não parou em meio ao luto. Por isso Jesus não parou em meio ao cansaço. E Ele nos ensina muitas coisas com isso. Porque nem sempre os nossos dias serão bons. Nem sempre você vai estar no oba-oba comemorando porque ganhou, porque o emprego chegou, porque as portas se abriram, porque os resultados que você esperava vieram. Muitas vezes você vai estar vivendo luto. Muitas vezes você vai estar fadigado, cansado de tantas coisas, de tantas obrigações, de tantos compromissos que o dia a dia lhe cobra. Mas a palavra de Jesus para a sua vida é: continue resplandecendo a si mesmo. Continue sendo referencial a si mesmo. Porque o seu momento não define nada. Não define quem você é. Mas Cristo define quem você é. A palavra define quem você é. O Evangelho define quem você é. Por isso você deve pregar em tempo e fora de tempo. Alegre e às vezes triste. Porque o que me mantém vindo na igreja, servindo ao Senhor e adorando a Ele, não são as coisas, não são os milagres,
não são aquilo que Ele tem feito na minha vida, ou ainda vai fazer, ou aquilo que eu espero que Ele faça, ou aquilo que eu gostaria que acontecesse. Não! Eu sei que Ele é poderoso para fazer, mas eu prego, eu vivo o Evangelho, não pelo que Ele tem para me dar, mas pelo que Ele é na minha vida, pelo grande amor dEle na minha vida, pela salvação alcançada na cruz do Calvário. O que te define de pé, meu querido, não são os milagres externos, mas é o grande milagre realizado em você. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre do Senhor. Nesta noite você está aqui porque você é um milagre do Senhor. Você está ouvindo esta palavra porque você é um milagre nas mãos do Senhor. Aleluias. Então não pare. Não pare. Não desista. Seja um agente de milagre. Você pode dizer para a pessoa que está ao teu lado: seja um agente de milagre. Diga para a pessoa que está ao teu lado: seja um agente de milagre. Aleluias. A decisão de Jesus foi descer do barco e continuar pregando. A decisão de Jesus foi continuar ministrando, curando, falando do amor de Deus, trazendo aquelas pessoas para a presença de Deus. Porém, veja bem, essa decisão de Jesus também trouxe um novo desafio. E quando eu falo em desafio, eu estou falando em problema. Para cada decisão que nós tomarmos na nossa vida, sempre haverá desafios. Amém? Sempre haverá desafios. Mas Deus quer que você se decida. Deus não quer que você fique parado. E quando Jesus decide ministrar para aquela grande multidão, e a Bíblia nos relata que eram cerca de 5.000 homens, mas havia ainda mulheres que não foram contadas, e havia crianças que também não foram contadas. Geralmente mulheres sempre é um número maior que o de homens. Crianças sempre dobra um pouquinho mais ao número de mulher. Então nós estamos falando aí de aproximadamente 15 a 20 mil pessoas reunidas em um único lugar. Havia muita gente. Havia muitas pessoas ali. A Bíblia descreve que era uma grande, numerosa multidão. Aleluia. E quando Jesus, Ele decide ministrar sobre essas pessoas, a sua decisão traz então um novo desafio, um grande problema, que é despedir a multidão ou alimentá-la. Mandar esse povo todo ir para casa ou trazer comida para eles. Fugir do problema. Lembrando que toda vez que nós fugimos do problema, ele não deixa de existir. E é provável que quando você foge do problema, ele se torne maior depois. É muito provável que ele cresça ainda mais depois. Mas eis a questão: fugir do problema
ou buscar uma solução. E quando a pergunta é buscar uma solução, a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo é: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? O que está no teu alcance? O que você tem capacidade? O que você pode fazer? Jesus está perguntando para você. Você tem um problema, amém? Você tem tomado decisões, amém? E essas decisões geraram também desafios. E talvez nesse momento você já até colocou no altar e disse: Senhor, está aqui meu problema. Está aqui, Senhor. Está aqui a minha situação. Está aqui, Senhor, o que eu vou fazer com isso? Jesus te faz a outra pergunta: o que você pode fazer? O que está no seu alcance fazer? Porque quando os discípulos chegam até Jesus e dizem: Mestre, já está tarde, vai anoitecer, o lugar é deserto, não tem nada, não tem casa aqui perto, não tem loja aqui perto, não tem como nós comprarmos absolutamente nada, nem temos dinheiro, apenas 200 denários aqui. Despede a multidão. O que eles estavam dizendo? Jesus, vamos sair fora desse problema. Nós estamos com um grande problema na mão. Vamos correr. Vamos sair fora. Eu já estou cansado, Jesus. Nós estávamos evangelizando, pregando em um monte de cidade. Estou cansado. O Senhor está triste porque João morreu. Nós viemos para cá e o Senhor não parou até agora. Vamos sair deste problema. E a resposta de Jesus é muito simples. No texto, tema que nós lemos nessa noite, no capítulo 14, no versículo 16. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Jesus estava dizendo: não vamos fugir do problema, eles não precisam ir, pelo contrário, dê a eles vocês de comer. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: é hora de se manter firme, porque o problema está aí. É hora de aprender a confiar. Portanto, seja um agente de milagre, mantendo-se firme na fé. Olha só o que diz João capítulo 6, no verso 5, dentro desse contexto. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava. Olha o problema chegando. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Aonde compraremos pão para este povo comer? Jesus estava dizendo: e aí? Diante do problema, o que você vai fazer, Filipe? Diante do problema, o que você vai fazer, Pedro? Diante da adversidade, fala comigo, André. Fala comigo, Tiago. Fala comigo, Mateus. E aí? O que você vai fazer? Você vai querer sair fora, fugir, embora e largar esse povo aqui? Não, meu irmão, mantenha-se firme na fé. Não desista.
E não tenha medo porque parece impossível uma solução para algo, para um problema. Porque constantemente somos confrontados pelo adversário de nossas almas. O inimigo, ele tenta abater a sua fé. O inimigo, ele tenta te desanimar, colocando no teu coração que você não vai conseguir. Tentando colocar no seu coração um sentimento de frustração. Porque parece impossível. Porque a medicina já disse que não tem jeito. Porque os recursos financeiros de fato se esgotaram. Porque eu já bati em tantas portas e todas as portas se fecharam. Porque o momento é terrível, e talvez seja. Mas Jesus, ele disse em João capítulo 11, no verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você está crendo em Deus? Você está crendo no Senhor? Você crê naquele que te salvou? Você crê naquele que morreu na cruz por você? Você crê no Evangelho, na palavra? Você crê no Deus Todo-Poderoso? Você crê nesta Bíblia que você carrega diariamente para a igreja? Você crê nas palavras de Jesus para a sua vida? Se você crê, Ele te diz nessa noite: até a morte eu vou vencer por você. Não existe obstáculos que eu não vença por você. Não existe milagres que não aconteçam na sua vida, porque eu sou o teu Deus. Então você precisa apenas crer e continuar declarando em meio à dor, no Deus que você crê. Eu me admiro de Jó, que no capítulo 19 de Jó, no versículo 25, ele vai dizer, em meio à dor, porque ele vivia o luto da perda dos filhos, ele vivia a dor da escassez de ter perdido os bens, ele vivia a aflição de uma enfermidade em seu próprio corpo. No entanto, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim ele se levantará. É isso que Deus espera da sua igreja. É isso que o Senhor Jesus espera de mim, de você. Continue declarando em meio à dor. O apóstolo Paulo, ele disse em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 12, só a parte A já é tudo, porque ele diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem está a sua confiança? Você sabe em quem você tem depositado a sua fé? Então não desanime, porque Ele sabe o que fazer. Você não sabe, mas Ele sabe o que fazer.
Diz aí para essa pessoa que está ao teu lado aí, para ela ser consolada agora. Vai lá. Pode até dar um abraço carinhoso nela. Diz para ela assim: Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Aleluias. Em João capítulo 6, no versículo 6, a Bíblia diz que Jesus fez essa pergunta. Qual pergunta que Jesus fez? Jesus disse para Filipe: onde vamos comprar pão para esse povo? E agora em João capítulo 6, verso 6, a Bíblia diz que Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Aleluia. Jesus já sabe o que fazer, meu irmão. Deus já sabe o que fazer. Eu não sei, mas Ele sabe. O Senhor sabe o que fazer na sua vida. Por isso em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, Paulo já dizia: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não está vendo, talvez você não está ouvindo, talvez você ainda não conseguiu imaginar o que Deus tem, mas Deus tem. Mas Deus tem. Deus sabe o que fazer. Então mantenha-se firme na fé. Você pode dizer para essa pessoa que está do teu lado: mantenha-se firme na fé, para ela não esquecer disso. Mantenha-se firme na fé. Agora olha aqui, olhe para mim. Seja um agente de milagres, usando os recursos que Deus te deu. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: Deus acredita em você. O Senhor acredita em você. Irmão Luiz, Deus acredita em você. Pastora Sueli, Deus acredita em você. Irmão Edinho, Deus acredita em você. Aprenda a usar os recursos que Deus te deu. Olha só o que diz Mateus capítulo 14, no versículo 17. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Tudo o que temos aqui. O que você tem? Quando Jesus perguntou para Filipe: o que vamos fazer? Onde você irá comprar alimento? André disse assim: opa, tem alguém aqui que tem alguma coisa? Tem alguém aqui que tem alguma coisa? O que ele tem? Ele tem 5 pães e ele tem 2 peixinhos. Mas a multidão é muito maior. São 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças. Jesus não está perguntando se o que você tem vai dar. Jesus apenas está lhe perguntando: você tem aí algo? Você sabe fazer algo? Você sabe cantar? É pouquinho, mas você sabe, então cante. Você sabe adorar? É meio desengonçado, eu não sei muito bem, mas você sabe adorar? O que você tem aí, adore. Adore o que você tem aí. Eles disseram: mas eu só tenho isso.
Se você só tem isso, é tudo o que Ele quer. É tudo o que Ele precisa. É tudo o que Ele está lhe pedindo, que você tem aí. Oh. O que você tem aí? O que você pode oferecer ao Senhor? Eu acho lindo o Salmo 116, na parte 12, na versão revista e corrigida, porque diz assim: o que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Talvez até agora, até aqui, até nesse momento, você conseguiu enxergar só os problemas, só as dificuldades. Mas e o que Deus já fez? E as portas que se abriram? E outros milagres que já aconteceram? Não seja ingrato com Deus. Não seja ingrata com o Senhor. E pegue tudo isso que você tem, mesmo no meio da aflição, e diga: Senhor, eu tenho isso, e eu quero oferecer ao Senhor. Se é a tua casa, meu irmão, ofereça ao Senhor e diga: Senhor, a minha casa é do Senhor. Se é o teu trabalho, meu irmão, pegue o teu trabalho e diga: Senhor, esse trabalho é teu. Se eu continuar aqui, amém. Se o Senhor me tirar, amém, porque meu trabalho é do Senhor. Minha vida é do Senhor. Meus filhos são do Senhor. Mas se é só o que você tem, é tudo o que Ele quer. É tudo o que o Senhor quer. Aleluias. A Bíblia nos diz que a viúva de Sarepta, lá em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 12, ela disse assim para o profeta Elias: eu só tenho um punhado de farinha e um jarro com um pouco de azeite ali na botija. É tudo que eu tenho. E eu vou comer, mas o meu filho, e depois nós iremos morrer. A mulher do servo de Eliseu, em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 2, depois que o seu marido tinha morrido, os credores chegaram querendo levar tudo, levar os filhos dela, os 2 filhos escravos. E ela diz para Eliseu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. É tudo que eu tenho aqui. É o suficiente para o milagre acontecer. E se o milagre ainda não aconteceu, continue crendo. Mas não deixe de oferecer o que você tem ao Senhor. Leve para Jesus. Leve para Jesus. Diz aí bem baixinho aí para o ouvido dessa pessoa: leve para Jesus, leve. Leve para Jesus. Em Mateus 14, na parte 18, Jesus ele disse assim: tragam-nos aqui para mim, disse ele. Então traga para mim. Traz para mim seu emprego. Traz para mim sua casa. Traz para mim os seus sonhos. Traz para mim os seus projetos. Traz para mim os seus recursos.
mas use o que Deus te deu. Em Mateus 25:14, a Bíblia diz que os servos recebem talentos para que eles usem esses talentos. Em Ageu capítulo 1, no versículo 8, Deus ele vai dizer para Israel: vai lá onde tem madeira, peguem madeira e construa para mim um templo. E o povo: Senhor, nós queremos fazer uma coisa extraordinária. Nós queremos fazer um templo de ouro e prata, como Salomão fez. E a resposta de Deus foi: minha é o ouro, meu é a prata. Eu sou Deus, dono de todas as coisas. Apenas faça, porque quando você fizer, a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Aleluia. Aqui Deus não está falando de valores. Aqui Ele está falando de serviço. De muitas coisas que temos deixado de fazer. De muitas bênçãos que temos perdido ao longo da nossa caminhada. Porque negligenciamos o convite do Senhor de nos aproximarmos da vontade dEle. Entende isso? Entende que antes que o milagre aconteça na sua vida, você precisa se posicionar. Você entende isso? Você entende isso? Que muitas coisas ainda não aconteceram porque nós estamos fora do barco de Jesus. Porque nós ainda não entendemos que Ele está dizendo: vem para cá, para onde você está indo. Vem para cá. Seja um agente de milagres. E entregue ao Senhor todos os seus recursos. Em Mateus 14, no versículo 19, a Bíblia diz que Ele ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, e em seguida deu aos seus discípulos, e estes a multidão. O que Jesus fez com o que havia sido entregue a Ele? Apresentou o Pai. Apresentou a Deus. Coloque os seus planos nas mãos do Senhor, meu irmão. Em Provérbios 16, no versículo 3, a Bíblia diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão o quê? Bem, não estou ouvindo. E os seus planos serão bem sucedidos. Agora olha aqui para mim. Você entregou. O Pai foi lá e apresentou. Está na mão dele, tá? Agora busque ao Senhor em primeiro lugar. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se você já pôs na mão de Deus, meu irmão,
Agora Ele está dizendo assim: faça a minha vontade agora. Ah, Senhor, eu já pus nas tuas mãos. Mas está lá de braços cruzados, não quer fazer nada para Deus. Não está se entregando. Está faltando entrega. Está faltando renúncias. E aí Ele diz assim: busque em primeiro lugar o meu reino. Busque a minha vontade. Porque eu vou cuidar de tudo agora. Eu vou cuidar dos mínimos detalhes na sua vida agora. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 14, a história que eu falei da viúva de Sarepta, que ela disse que tinha a farinha e tinha a botija com azeite, e era para ela comer. Mas ela confiou na palavra profética de Elias. Ela confiou no Senhor. E a palavra de Deus para aquela mulher, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, foi: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. Eu vou cuidar de tudo. E aí os discípulos, depois que Jesus dá graça, depois que Jesus divide os pães, começam a repartir. E o que aconteceu naquele momento foi um milagre da multiplicação. As pessoas comeram, as pessoas se saciaram, ao ponto de sobrarem 12 cestos cheios. O que Deus tem para a minha vida e para a sua é muito maior, é muito melhor do que nós pensamos ou imaginamos. Mas nós precisamos nos derramar aos pés dEle, e precisamos começar a confiar na sua vontade. Precisamos nos posicionar diante das aflições e adversidades, porque quando nos mantemos firmes na fé e usamos os recursos que Deus nos deu, entregando a Ele toda a nossa vida, o resultado, sem dúvida, é a multiplicação, e nos tornamos então agentes de milagres. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, aleluias. Vem cá, Juliana, fecha os seus olhos aí onde você está nesse momento. Olhe para mim aqui um minuto. O Senhor está nos desafiando nessa noite. Essa palavra é de impacto para desafiar você nessa noite. Estamos sendo desafiados hoje a nos esvaziar de nós mesmos e a confiar no Senhor. Então entregue sua vida hoje a Jesus. Se você ainda não se converteu de fato, é hora de conversão. Entregue os seus negócios ao Senhor hoje. Entregue sua vida hoje ao Senhor. O Salmo 37, na parte 5, nos diz: entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele, porque Ele vai agir. Ele vai agir na sua vida, na sua causa, no seu problema, na sua dor. Chegou o momento de você se tornar um agente de milagres. Chegou o momento de você começar a adorar ao Senhor de todo o coração. Chegou o momento de você dizer assim: Senhor, já está nas tuas mãos. Agora me dá o que o Senhor quer que eu faça. Me mostra os teus planos. Me mostra a missão, o chamado, a convocação que o Senhor tem para a minha vida, nesta obra, neste ministério, nesta cidade, nesta geração. E me faça um agente de milagres. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração em nome de Jesus. Eu quero orar por você.
Em nome de Jesus, que todas as barreiras quebrem. Em nome de Jesus, que toda a incredulidade saia. Eu oro em nome de Jesus, pedindo ao Senhor Jesus que Ele torne nessa noite um agente de milagres. Em nome de Jesus.